prosseguiremos com a leitura do livro A Saga dos Elohins, Missão Auridium. Fez-se necessário ajustar a forma de marcação do tempo para melhor compreensão do audiolivro. Entretanto, a autenticidade da obra foi mantida. Capítulo 9. Ikalu explora Terax, o planeta do Auridium. A partir da fuga de Ikalu de Lumak, daria-se início a uma nova contagem de tempo, uma era que, por causa da missão arquitetada pelos Elohins para obter Auridium em Terax, ficaria conhecida nos anais reais de Lumak como a Era Aurídica. Nesta confluência temporal, o aventuroso El-Shaddai se fazia instrumento das brenhas de Meikapal, e com isso, como que através de uma sublime anime alquímica, os conscientes estavam transmutando Ikalu de malfeitor a herói. Devido a muitas informações que havia adquirido no período em que esteve no trono de Lumak, em Angedur, Ikalu estava dotado de grande entendimento. Sua aprendizagem se alargou quando pesquisara e estudara os nobres Shaddais antecessores, Ikzarg e Yarzag, a propósito dos céus, dos celestiais e de suas voltas. De tal modo que o conhecimento acumulado de Ikalu majorou-se grandemente com as inúmeras intercações com os sábios e os eruditos, bem como através das constantes reuniões e consultas aos capitães. Entretanto, essa sabedoria que se conservava adormecida de forma subliminar no mais profundo de sua consciência necessitava ser despertada. Mantendo-se incógnitos, como que por detrás de cortinas, aprove aos conscientes capacitar Ikalu do conhecimento necessário para que os planos divinos se realizassem. Mas para isso, importantes fragmentos de lembranças e de informações que Ikalu possuía precisavam ser avivados para alcançar uma representação, pois ele era um dos principais protagonistas deste desígnio. Assim, através de um sonho-visão implantado pelos conscientes, foi avigorado o conhecimento de Ikalu da era original, fazendo-o concluir em um eufórico e fogoso solilóquio. O Auridium no Anel de Terã é a confirmação e o indício de que ele existe também em Terax, a parte superior de Terã. Bem desperto de seu sono divinal por uma reflexão que se realizou em alta voz, o solitário e confiante Ikalu pôs-se a verificar sua posição. Logo ele teve a confirmação de que seu queruvim havia descendido sobre o fio de água de amplas áreas pantanosas. Acionando o sistema de análise, Ikalu sondou a região com o espectrômetro e com o telêmetro para examinar seus arredores. Em seguida, o viajor conduziu o orbitante com desenvoltura, fazendo-o deslizar suavemente até a orla, onde o ancorou em terreno seco para iniciar a inspeção do planeta. Em meio aos preparativos, o explorador planetário empregou para sua proteção um justo traje impermeável e um resistente leve elmo Gifor, equipado com sensores e teléfone. Por arma, Ikalu escolheu uma trishula, uma lanceta trifurcada que emite plasma de Moonki de intensidade controlada, capaz de paralisar e até desintegrar um ser. Após indumentado, a metamorfa imagem de Ikalu se fazia semelhante a um gigante peixe com cabeça de águia, segurando um bronzeado tridente. Ao abrir a porta do queruvim e estendê-la como a um arrampado, Ikalu se deteve por contemplação e assombro. A face do terreno seco era escura. Os céus eram de tons azuis com brancas nuvens salpicadas. Havia colinas na distância e muita vegetação se fazia presente nas cercanias. Não existiam sons barulhentos. Era uma paisagem que encantaria qualquer Elohim. Também não havia ninguém que oferecesse as boas-vindas ao viajante. Com isso, os pensamentos de Ikalu lhe sobrevieram em relampejo. Eu estou me vendo sozinho em um planeta estranho, possivelmente exilado para sempre de Lumak. Se recompondo imediatamente, Ikalu pôs-se a descer pela rampa de acesso do orbitante em terreno firme, e sobre o escuro solo se afeiçoou a colocar os pés. Assim que o primeiro ser, um Elohim, desembarcou em Terax, o sétimo planeta do sistema do Solar Amarelo, o celestial que abrigava a salvação para Lumak. Em seguida, conduzindo-se ao encharcado terreno palustre em que se encontrava o queruvim, o pioneiro Ikalu se introduziu nas águas salobras por um passo de gigante.
Todavia, mesmo ataviado com o traje de proteção, Ikalu estremeceu com o frio intenso que o envolvia. Assim, apressadamente ele recuou para a proteção da terra seca. Inseguro em um planeta estranho, o forasteiro via-se possuído por seus pensamentos. Recordava de sua esposa e de seus filhos. Uma e outra vez o herói se perguntava: acaso viverei desacompanhado, isolado e solitário como expatriado, alheio para sempre de Lumak? Não demorou muito para que Ikalu retornasse ao Queruvim em busca de comida e de bebida para se nutrir. Ele olhou em sua despensa e viu que seus víveres não seriam capazes de mantê-lo por um período longo. A água era pouca e o maná havia apenas o aceitável para uma caminhada. Depois, venceu-lhe uma poderosa vontade de dormir. Um intenso sono cerrou-lhe os olhos. Ao acordar, não podia recordar quanto tempo esteve adormecido. Tampouco conseguia descrever o que o havia despertado do profundo sopor. Observando que o marcador de tempo do orbitante não estava funcionando corretamente, menos ainda o de seu telépode, Ikalu elucubrava. Será que a força da rede do planeta é responsável? Será que este planeta não aceita a tecnologia dos Elohins? Ainda na cabina de controles do orbitante, depois de ter vencido a sonolência, o herói Ikalu deu prosseguimento à exploração do primitivo planeta. No interior do Queruvim, a temperatura se mostrava de um frescor bem agradável, mas fora dele, uma friaragem incomodava Ikalu. Havia abundante esplendor na região, um tamanho brilhantismo jamais visto em Lumak. Descansado e determinado, Ikalu ativou o sistema de análise de gases e examinou mais uma vez o ar do planeta. O teste indicava compatibilidade com o ar de Lumak. Então, desprovido de seu elmo, o bem disposto Ikalu destravou a porta de seu queruvim, a estendeu e tomou ar. Outra vez Ikalu encheu os pulmões, e outra. O ar se apresentava mais leve que o de seu planeta natal. Ele proporcionava um delicado aroma, ora de terra molhada, ora de verdes matas e ora de floral. O que fez Ikalu pensar com muita alegria. Flores perfumadas. Aqui deve ter frutas deliciosas. Discorrendo consigo mesmo, expressou o explorador. Decididamente o ar é respirável, e muito bom. Eu só espero que a benevolência de Terax se estenda com boa água e frutas comestíveis. Mas que depressa, e de maneira inusitada, o prógono Ikalu aplaudiu e pôs-se a cantarejar uma animosa canção. Depois, sem o traje que havia adotado ou qualquer outra proteção, ele baixou até o chão seco. Mesmo tendo dobra epicântrica, bem como possuindo fenda palpebral menor que dos Numiaques e dos Ukagi, o resplendor do exterior ofuscava a visão de Ikalu. Os raios do solar amarelo afligiam ao pioneiro viajor. Então, tornando ao queruvim, o Anuyak colocou uma lente para proteger seus olhos da intensa luz de Taisun. Agarrou um kit de análises, tomou sua arma, a Trishula, e desceu para a terra novamente, dizendo para si mesmo: ora, sobre o terreno escuro eu estou seguro de pôr os pés. Então Ikalu se encaminhou para a beira dos atoleiros que exibiam suas águas escuras e esverdeadas. À margem do Pantanal havia cascalhos. Então Ikalu tomou um calhau e jogou-o na parte mais profunda. Os olhos de Ikalu divisaram uma agitação no pântano, e com extrema alegria ele aferiu um fenômeno magnífico. Pulando sem parar, o extasiado bandeirante gritava: São peixes! São peixes! As águas estão cheias de peixes! Avançando em sua prospecção, Ikalu tomou amostra das turvas águas palustres para avaliação. Descobrindo que a água não era adequada para se beber, Ikalu ficou muito decepcionado. Afastou-se da área pantaneira e seguiu em direção às colinas, abrindo picada pelo matagal. Após afável e longa andada, Ikalu havia atravessado a rica vegetação, que de gramíneas e arbustos cedeu lugar às árvores de várias formas. O lugar era como um vergel. A pequena mata estava carregada de frutos. Seduzido por seu doce aroma, Ikalu tomou um pomo frugívoro e o pôs à boca. E enquanto se deleitava da fruta, Ikalu refletia. Doce é seu aroma, e mais doce ainda é seu sabor. Dirigindo-se às colinas, Ikalu caminhou evitando os fortes raios de Taisun
e se lançavam a banhar seu rosto. Entre as árvores, ele sentia um frescor em seu rosto e a umidade sob seus calcantes. Era um sinal de águas. Pondo-se a rumar em direção à origem da umidade do terreno, o pioneiro Icalu se deparou com um pequeno lago no centro da floresta. Era uma laguna de águas silenciosas. Mais uma vez, Icalu fez uso de seu kit de análises. Tomou a amostra das águas e, testando, constatou: a água da lagoinha é boa para se beber. Não se contendo de emoção, Icalu gargalhou. Uma risada sem fim o fez de presa. O explorador viu que tudo era bom. O ar era saudável, a água era apta para se beber. Havia frutas, havia peixes. Diante do lago de águas cristalinas, Icalu se agachou entusiasmado e, juntando as mãos em concha, formou uma terrina levando água até sua boca. A água era fresca e tinha leveza. Seu sabor era suave, bem diferente das águas de Lumac. E ao beber uma vez mais, logo ele deu um espantado salto para trás. Tendo ouvido um sibilado enquanto via um corpo que deslizava à beira da laguna, Icalu ativou sua trichula e lançou um raio de fogo descontínuo na criatura que zumbia. O que se movia se deteve e o assobio terminou. Então Icalu se adiantou para examinar o perigo. O corpo que fluía estava imóvel. A criatura jazia morta. Era uma visão da mais estranha. Seu comprido corpo era como uma corda. Não possuía mãos nem pés. Em sua pequena cabeça havia olhos ferozes e fora de sua boca pendurava uma comprida língua. Algo que nunca antes tinha visto em Lumac. Uma criatura de outro mundo. O auspicioso Icalu considerava em seus pensamentos: acaso este seria o guardião do pomar e das águas da laguna? Ou seria ele um dos protetores deste cerro? Cautelosamente, Icalu pôs água em uma botelha que levava consigo, tomou algumas frutas doces e, muito alerta, empreendeu o caminho de volta até seu queruvim. Escurecia quando o atento Icalu chegou ao orbitante. O brilhantismo dos raios do solar amarelo tinham diminuído enormemente. O herói refletiu sobre a brevidade do tempo em Terax, seu diminuto período, e surpreendeu. Sobre os pântanos, uma fria luminosidade se montava no horizonte. Sem demora, elevou-se nos céus uma esfera esbranquiçada. Era Riá, o lunar branco. O companheiro de Terax se erguia para apreciar a figura do Extra-Terax. O que Icalu conhecia apenas através dos relatos da era original, seus vivos olhos puderam contemplar de fato, em verdade e ao vivo. As belezas dos planetas e dos lunares de Taisum, e o Anel de Teran, Terax, Riá, todos foram criados por Meikapal, e por seus nomes foram chamados. Entretanto, Icalu conhecia uma necessidade em seu coração, que acima de tudo era vital considerar, e sobre a qual discorria o convicto explorador no mais profundo de seus pensamentos. Eu tenho que encontrar o Auridium. Ele é o único meio para a salvação de Lumac e para me transformar em herói. Achá-lo se faz imprescindível. Se há verdade nos relatos da era original, se foram as águas que lavaram as veias auridiadas de Teran, nas águas de Terax, seu corpo cerceado, eu hei de achar o Auridium. Refletindo no que haveria de descobrir no advir, Icalu lançou seus olhos aos céus. Ele estava encantado com o brilho das estrelas distantes que piscavam. Era uma visão que só se podia ter fora da atmosfera de Lumac ou de seus lunares, e também do espaço. Assim ele expressou seu pensamento. Quão amplo e belo é este sombrio universo. E enquanto esperava pela rápida chegada do fulgor diurno, o apreensivo Icalu pôs-se a trabalhar, energizou o auridímetro e o reprogramou para a gravidade de Terax. Ao despontar o dia, Icalu vestiu o traje impermeável com as mãos trementes, e requieto, o afortunado precursor saiu do queruvim e se encaminhou em direção aos pântanos. Introduzindo-se em águas profundas, o ousado Icalu tomou a amostra das águas e iniciou o diagnóstico. Enquanto esperava ansioso pelo resultado, sua face se iluminava, ao passo que seu coração lhe golpeava no peito. O auridímetro indicava os conteúdos da água, e com símbolos e números começava a desvelar seus achados. Logo, o intenso batimento do coração de Icalu acelerou.
com os olhos fixos no aparelho, e Kalu aguardava pela aparição dos últimos valores. Porém, ao ouvir um contínuo sinal sonoro, o bem-aventurado bandeirante pôs-se a pular e a gritar. O auridímetro estava garantindo. Existe aurídium nas águas. Ainda instável sobre suas pernas, o ditoso Kalu se adiantou e se dirigiu ao mais profundo do pântano. Uma vez mais ele tomou amostra das águas salobras e analisou. E uma vez mais, o auridímetro anunciou aurídium. Um grito, um assombroso grito de triunfo emanou da garganta de Kalu. Yupi! A sorte de Lumak está em minhas mãos. Em oposição às riquezas naturais de Terax, em Lumak a natureza já não oferecia mais a formosura e o encanto que possuíra na Era Primeva e no início da Era Magna. Lá, a caça foi proibida e a pesca se tornou impraticável. As apatacadas colheitas se fizeram ínfimas e as criações não prosperavam. De Angedur, os pássaros haviam emigrado. As aves de outrora já não compareciam nos desolados parques e jardins da cidade-trono. Suas majestosas plumagens multicoloridas e seus melodiosos e ritmados cantos e assobios se tornaram em vagas lembranças. No Palácio Real, a vasta e exuberante beleza já não se achava mais. As festanças e os bailados reais haviam sido deixados de lado. As águas que dantes corriam ao derredor do trono, formando rios e cascatas, jaziam minguadas. Diante de tais acontecimentos, em Lumak Kanu promulgou um sábio decreto, e assim ordenou o Altíssimo: que se preserve as sementes de vida de Lumak. Por conta desta lei, o Shaddai determinou a imediata construção de bunkers para salvaguardar toda e qualquer espécie de semente, seja animal, vegetal, fúngica. Este decreto evitaria a completa extinção das espécies, bem como o desequilíbrio da opulenta biota de Lumak, além de proporcionar um futuro próspero ao planeta radiante. Sementes de vida das 12 províncias foram recolhidas e enviadas para os centros da vida, as Arcas, como ficaram conhecidas as megas cavernas nas cordilheiras geladas de Avilar e de Blagvigrad. Nas amplas instalações das Arcas, as sementes de todas as formas de vida de Lumak eram inspecionadas, tratadas, inventariadas e armazenadas, segundo suas classes, em uma das muitas câmaras subterrâneas climatizadas. E quanto ao desconhecido paradeiro do vencido Kalu, foi por meio do inexplicável desaparecimento de um dos 3 queruvins da realeza, o orbitante, do espaçoporto de Angedur, que sua escapada se constatou. Este era um queruvim K-13, capaz de transportar 10 passageiros, 3 toneladas de equipamentos e munido de ogivas de Mijor com cápsulas de hadrons. Então, para não suscitar pânico no planeta, os detalhes da fuga do Shaddai foram mantidos pelo trono em sigilo. O Shaddai, os príncipes e os conselheiros estavam receosos com o sumiço de Kalu. Todos os mecanismos de busca já haviam sido acionados sem obtenção de respostas. Incessantes idas e vindas de torbelins e de queruvins, munidos de sensíveis detectores, se realizaram por toda a vastidão do planeta, mas os resultados foram infecundos. Mapeamentos celestiais foram traçados em todos os sextantes ao derredor da órbita de Lumak, mas não foi possível encontrar o desaparecido. Acreditava-se que Kalu tivesse cultivado aliados. A enigmática evasão do Shaddai e seu paradeiro se apresentava uma incógnita absoluta. Nenhum Elohim podia conceber que, por este arcano dos conscientes, Kalu traria o remédio para dar fim ao flagelo que há muitos anos vinha assolando ao rúbio afogueado Lumak. Neste ínterim, e de forma sincrônica, no planeta Terax, Kalu se dirigia apressadamente ao orbitante. Quase não se contendo de tamanha felicidade, Kalu se desvestiu do traje protetor, ocupou o assento do capitão, animou os holocristais dos circuitos celestes que possuem os caminhos dos celestiais, localizou o azimute de Lumak em seu curso, fixou o transmissor no sextante onde voejava seu planeta natal, tomou em suas mãos o teléfone, deu um pausado suspiro para abafar sua respiração ofegante e, do abençoado Terax, proferiu seus termos para Lumak. Transmita as seguintes palavras do grande Kalu ao Shaddai Kanu, com urgência. Eu, Kalu, estou em outro planeta. Aqui eu encontrei o aurídium da salvação de Lumak. Eu preciso muito falar com você, mas eu quero que Anki também esteja presente. Aguarde, que em breve eu retornarei a contactar.
Pondo-se de pé e consultando seu telefone, que vibrava de forma ininterrupta, Eudoranque se colocou a andar pelo salão de um lado para o outro, de mãos para trás, como era de seu costume ao internar-se em profunda reflexão. As duas testemunhas, que vigilantemente ouviam a crônica, se fizeram tão imóveis que mais se assemelhavam a manequins. Uma quietude redobrada e sem precedentes abateu-se sobre eles. No decurso da caminhada, o ancião de Eras examinou mais uma vez seu telefone. Ele parecia estar bem preocupado, como se preparado para tomar uma importante decisão. Cessando então Eudoranque de andar e voltando-se para Arquicênio e Haroldo, pois enquanto viandava continha os olhos abancados no chão, o sábio mentor esclareceu o motivo da angustiante perturbação. Meus instruendos, ouçam com atenção e, por favor, não se apavorem. Foi constatado que haverá uma nova precipitação de meteoros de grande proporção e será em nosso país. Nada poderá ser feito para evitar a catástrofe que irá assolar algumas regiões e até dizimar algumas cidades. Nos próximos minutos, os primeiros teradãs que irão detectar o assombroso fenômeno serão os astrônomos que estão no observatório de Ântalo. Com a trágica notícia, muitos teradãs serão tomados de grande descontrole emocional. E logo, em aproximadamente 2 horas, uma vasta região já terá sido atingida, e as chances de sobrevivência nestas áreas serão mínimas. Em repentino sobressalto, as duas testemunhas se levantaram assustadas. Elas estavam aterrorizadas. Em seguida, o respeitoso silêncio no qual ouviam a inconfundível voz intensa e sonora que se sobressaía do guardião de Terax foi quebrada por Haroldo. Mas isso é terrível! Não podemos fazer nada para ajudar? Onde acontecerão os maiores estragos? Enquanto Arquicênio se mantinha imóvel, com seu costumeiro dedo índex transverso sobre os lábios, ansiando por respostas, Eudoranque, que estudava atentamente suas reações, ponderando o proceder que adotaria, decidiu por recomendar aos recrutas que o acompanhasse. Seguindo em direção a uma parede de sal que se erguia ao profundo da nave central, o ancião de Eras tocou em uma de suas protuberâncias e pronunciou umas expressões no idioma dos Elohins. Uma luz prismada desceu do teto e sondou seu corpo em uma varredura vertical. Em mínimos instantes, o centro do amplo paredão ficou sublimado. Mostrava em uma imagem nevoada, como que por plasma, o que se escondia em seu detrás. E cruzando a não parede de sal, via-se um espaçoso ambiente impecavelmente iluminado, mas sem luminárias aparentes. Em meio à claridade difusa e uniforme, notava-se máquinas, aparelhos e muitos acessórios. Suas abstrais características eram alheias a tudo o que existia em Terax. Assumindo um ar autoritário, explicou o onilingue Eudoranque. Esta sala encerra o núcleo de controles do enlace entre os planetas Terax e Lumak. É aqui que eu recebo e transmito os relatórios da antiga missão Auridium, renomeada como Missão Terax. Saibam que a permissão para vocês estarem nesta sala lhes foi antecipada devido aos eventos que surgiram, e nada do que estão presenciando teve origem neste planeta. Deste modo, além do sigilo, vocês precisam manter suas mentes bem acesas. Agora, perpetrando o uso da lógica aprimorada que ora se manifesta em cada um, observem os fatos com os olhos da razão, sem prévios conceitos de bem e de mal. Arquicênio, que cauteloso acompanhava a explanação, meneando a cabeça afirmativamente em cada explicação apresentada, rematou a seguir. De certo que, falando também por Haroldo, eu posso afirmar que concordamos. Além do que, nos sentimos honrados por tamanha confiança espargida sobre nós e aguardamos o momento oportuno para podermos retribuir. Ao tempo em que escutava as palavras de Arquicênio, Eudoranque acionava os aparelhos de comunicação, e logo uma projeção holográfica se formou ao centro da sala. Mostrava uma imagem transmitida por um satélite orbital de Ria e tridimensionada por múltiplos outros satélites de Terax. Via-se, em tempo real, os fragmentos do anel de planetóides que, incandescentes, adentravam na vultosa atmosfera de Terax. Por meio de um pujante telefone intercelestial, o guardião de Terax passou a nutrir uma imediata holoconferência com os líderes do Santo Concílio Real, em Lumak. Discorria com os senhores em uma indecifrável e complexa língua. Aos apurados ouvidos de Arquicênio, algumas palavras pareciam ter ligação com Pauni, outras pareciam ter com Bora, e outras com Arte.
e outras com Ubik, e outras com Silbugomero, e outras com Xió, e outras até com Tuiwoka, mas as expressões vocalizadas pareciam não fazer qualquer sentido para as duas testemunhas. E encerrada a transmissão, o erudito Eldoranque se sentou à mesa com Arquissênio e Haroldo e lhe discorreu sobre alguns tópicos da reunião com os Elohins. Antes de tudo, saibam que eu intercedi para que suas famílias fossem realocadas a um bunker e protegidas sob um programa do governo, o que já aconteceu. Agora vejam o porquê. Observem bem as próximas imagens e atentem para onde se dirigem os siderólitos. Vigilantes à transmissão, que tomava forma por uma holográfica imagem, logo Arquissênio e Haroldo puderam identificar a região que mais seria afetada: Mantiqueçal e suas circunvizinhanças, incluindo sua cidade, Modrice. Apresentando os olhos abugalhados e as sobrancelhas levantadas, os dois arqueólogos assistiam perturbados e angustiados ante a visão daquele monstruoso pesadelo. Eles se viam incapazes de acudir, se viam de pés e mãos atadas. Pouco antes das imagens apresentarem o hediondo desfecho, Haroldo, que buscava controlar o nervosismo, indagou de Eldoranque. Acredito quando garante que as nossas famílias se encontram protegidas e seguras. Mas e quanto a nós? Esta montanha é composta basicamente de sal. Ela não conseguirá deter as terríveis rochas incandescentes que se dirigem contra este local. O que faremos? Mas imediatamente o ancião de Eras rebateu, explicando-lhes sobre a tecnologia de Lumak. Aí é que vocês estão equivocados. As instalações da caverna estão sob uma fortaleza intransponível. O Muon-Ki produzido pelo Reactorac não é apenas responsável por gerar o campo fotossônico que nos oculta por um reflexo de imagem, mas também por produzir um campo de força resistente o bastante para nos proteger, até mesmo de um míssil núcleo atômico. Vocês podem confiar, nós estamos bem seguros. Em alguns minutos, vocês poderão testemunhar os meteoros sendo vaporizados sob este ponto do monte, como também causando grande destruição ao nosso redor. E aumentando o zoom da imagem para que Mantiqueçal e Modrice ocupassem o limite total da extensão projetada, Eldoranque tomou para lanche um salame, um queijo e um pote de pepino com pimentão em conserva e aguardou, ao lado de Arquissênio e Haroldo, o fatídico momento. Ao mesmo tempo em que o holograma mostrava um ângulo dos céus, em uma grande tela suspensa acima do painel de controles, podiam-se ver as imagens de solo providas pelas agências de notícias. Via-se que um espantoso número de siderólitos vinha contra a superfície, enquanto as pessoas, aturdidas e desorientadas, corriam para todos os lados. As casas e os prédios, grandes e pequenos, haviam se transformado em alvos fáceis. Os longos edifícios queimavam arduamente, enquanto mais e mais vezes surgiam novos rastros aterrorizantes na atmosfera. Aos bairros isolados, os grandes estrondos faziam muitas pessoas, que antes trafegavam serenamente pelas ruas e avenidas, correrem. Surpreendidas, elas desconheciam a causa do que lhes acontecia. Elas estavam apavoradamente em pânico. Os incessantes impactos, com suas graves explosões, criavam gigantescos rombos nas ruas, nas calçadas e nas construções. Dos céus, os múltiplos rastros flamejantes se revelavam em intenso barulho causado pelas colisões. Os fortes estrondos alertavam a população que desconhecia, ainda, os ataques de natureza incógnita que traziam destruição. O galante centro de Modrice foi arrasado, ardia em chamas, e suas belas florestas estavam dizimadas. O que restava das explosões, o fogo consumia. A população fugia em desespero, e os carros e os torvelins tentavam se desviar para impedir as colisões. Eles viravam à direita e à esquerda, subiam e desciam, mas a cada manobra que eles faziam, muitos eram atingidos. Logo, podiam-se observar nas imagens os incontáveis projéteis que, dos céus, se lançavam contra a vasta montanha de Mantiqueçal, causando estragos significativos. Enquanto que, no ponto das coordenadas da base do Guardião de Terax, as bolas ígneas, que incidiam com estupenda energia, explodiam de maneira similar às demais, sem efetuar danos em suas vísceras. E vendo que Arquissênio e Haroldo não ousavam vozear, devido ao fato de se encontrarem desorientados e bastante assombrados, Eldoranque irrompeu a calada atmosfera com uma frase enfática: Mensura omnium rerum optima. E após afirmar que tudo na vida requer tempo e medida, prosseguiu o ancião: Escutem,
Hoje vocês testemunharam uma pequena fração do que eu venho lhes apresentando, mas em breve vocês verão ocorrências ainda mais extraordinárias. Uma coisa que eu posso lhes garantir: agora vocês estão tristes e abatidos. Logo, porém, ostentados por uma aptidão cognitiva aprimorada, vocês irão compreender o que se manifesta e então irão se regozijar. Mantenham-se fortes nos embates da vida e não desanimem se o sofrimento os visitar, em sua pessoa ou nas pessoas que lhes são estimadas. Entendam que o vil e efêmero sofrimento, além de nos purificar, realiza o refinamento de nossa força interior. Ninguém consegue progredir sem suportar o exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes e tolerantes às dores. E lembrem-se, tudo tem sua hora apropriada. Até mesmo o céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprendam com a sábia natureza. Se em certas horas carecemos de receber, não se esqueçam de que em outras horas temos a obrigação de conceder. Saibam distinguir as ocasiões oportunas de dar e de receber, pois para se aprender a viver, cada um necessita marchar com seus próprios pés. Cedendo às acisadas e providenciais palavras ditas pelo ancião de Eras, as duas testemunhas dialogaram com Eldoranque por um pouco mais de tempo, reporam suas forças com os alimentos oferecidos, relaxaram e seguiram a nave central, onde retornaram com a crônica. Assim termina o capítulo 9 do livro A Saga dos Elohins, Missão Auridium.